Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja muito bem-vindo à nossa teleaula de número 3 da disciplina de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, nosso curso técnico de cooperativismo. Você que está aí, professor presencial, você aluno que está chegando agora, se acomode aí na sua poltrona, na sua carteira, porque nós vamos começar essa nossa teleaula dando continuidade a todo o conteúdo que nós já passamos aí nesse momento. Hoje você vai entender muito bem esse conteúdo e vai gostar. E é claro, não estou sozinho aqui, além da nossa intérprete Tamires, estou aqui também com o professor Marcos. Professor, tudo bem, professor? Tudo bem, professor Alberto. Sejam todos bem-vindos a mais esta aula e hoje com um componente novo, que é a questão do meio ambiente. Vamos tratar mais um pouco de segurança, não é? A parte que diz respeito à CIPA, e vamos também introduzir alguns conceitos ligados à questão ambiental, que é muito importante para o cooperativismo. Com certeza, professor, muito obrigado. E é claro, né, o professor deu o alô aí, professor presencial, que está aí na sala de aula. O professor Marcos está aqui já à disposição, nós estamos à disposição para responder as dúvidas, questionamentos. E é claro, antes de começar, eu gostaria que vocês, né, os professores presenciais, já dessem um alô aqui no chat, né? Manda aí qual é a escola, qual é o município, quem está ligado, quem não está. Se tem aluno dormindo, opa, vamos acordar, porque começou a nossa teleaula 3. Vou pedir para colocar na tela o conteúdo, então, nós teremos aqui nessa teleaula. Falaremos sobre a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, chegamos a comentar ela na primeira aula, tá? Vamos falar sobre a finalidade dela e necessidade de implementação e, para concluir a aula, falaremos sobre o meio ambiente e o gerenciamento ambiental. Quais são os objetivos dessa teleaula? Explicar a constituição da CIPA, reconhecer a finalidade dessa CIPA e a necessidade de implementar ela nas organizações, na sua cooperativa, e também definir meio ambiente e gerenciamento ambiental. Antes de começarmos, eu gostaria de deixar essa frase aqui para vocês. Comece de onde você está. Use o que você tiver, faça o que você puder. Volta aqui para mim. Volta aqui, porque o importante é começar. Se você ficar parado, nada vai acontecer na sua vida. Você quer ter resultados diferentes? Você também precisa começar a agir de uma forma diferente. E hoje vocês já são pessoas muito abençoadas porque estão estudando, estão buscando um conhecimento novo que vai agregar valor pessoal e profissional na vida de vocês. Precisa começar de onde está. E é lógico, usar as ferramentas que tiver e é lógico, fazer também aquilo que você puder. Se ficar parado, os resultados não aparecerão, mas se começar a caminhar, com certeza eles estarão logo mais à sua frente. Vamos começar então nossa teleaula. Na aula passada nós identificamos as doenças ocupacionais relacionadas ao ambiente de trabalho, falamos lá de doença do trabalho e doença profissional. Conhecemos os procedimentos de primeiros socorros necessários às vítimas de acidentes e lembrando vocês que regras são feitas para serem cumpridas e não quebradas, tá bom? Vamos iniciar com a CIPA. A CIPA, ela serve então, lembrando gente, CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela serve para combinar o trabalho com a prevenção de acidentes e a promoção da saúde. A sigla, na verdade, como eu já falei, este grupo ele é formado por funcionários e representantes designados pelo próprio empregador e tem a norma regulamentadora 05 como norma. Lembra lá que nós falamos na primeira aula sobre as NRs, né? São as normas regulamentadoras. Então, a norma que regulamenta a CIPA é a NR05. Tá? Então, a principal missão da CIPA é proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis para todos os colaboradores, diretos e indiretos da empresa. Opa, volta aqui para mim, porque eu quero te dizer uma coisa. Diretos e indiretos, como assim? Quem são esses indiretos?
todas aquelas pessoas que estão trabalhando em prol da organização. Ah, é só todo mundo que tem carteira assinada pela tua cooperativa, pela empresa? Não. Fornecedor que entra lá, cliente que entra lá naquela organização, ele também está seguro pela CIPA. De que forma? Claro, a CIPA, vamos falar dela aqui, dentro dessa nossa teleaula, ela é composta por pessoas internas, por profissionais da empresa, da organização, e esses profissionais, eles têm a função de zelar pela saúde, pela segurança de todo mundo que está dentro daquela organização. Mas dentro dessa organização só tem funcionários? Não, tem clientes, tem fornecedores, tem várias pessoas que estão envolvidas. Tem pessoas que passam por lá, prestadores de serviço, entre outros. Nós vamos falar mais à frente, tá bom? Lembrando, quando a CIPA, tanto os funcionários quanto as empresas tendem a ganhar, pois um ambiente seguro proporciona uma melhor qualidade de vida no trabalho. E como surgiu a CIPA? Ela surgiu lá no início do século XX, quando a Organização Internacional do Trabalho, OIT, definiu que todas as empresas com mais de 100 funcionários deveriam criar uma comissão responsável por organizar ações voltadas, olha aqui, ó, à conscientização sobre a importância da segurança do trabalho e também promover uma integração dos funcionários com a empresa. Atualmente, todas as empresas filiadas à OIT, independentemente do número de funcionários, possuem CIPA. Porém, no Brasil, a CIPA só foi adotada lá em 1944, ou seja, 23 anos depois da recomendação da OIT. E isso tem muito a ver, né, pode voltar aqui para mim, com a questão da consolidação das leis trabalhistas criadas lá no governo do ex-presidente Getúlio Vargas. Não é isso, professor Marcos? Como é que estamos aí? Tem recadinho para a galera? O pessoal mandou? Como é que foi aí? A gente está chamando a atenção aqui dos alunos, dos professores, né? Dizendo que a gente está com o chat aberto e aguardando as manifestações. Que bom, professor. Então vamos voltar aqui porque eu quero colocar para você um vídeo que vai falar para que serve essa CIPA, até para te dar uma clareada melhor. E vamos para o vídeo, por favor. Olá! Hoje nós vamos entender melhor como funciona a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. A CIPA tem como objetivo proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis para todos os colaboradores diretos e indiretos da empresa. Atuando na investigação e reconhecimento dos riscos que podem gerar acidentes e doenças do trabalho, a CIPA é responsável por criar mecanismos que proporcionem condições de trabalho seguras para todos os trabalhadores. Os colaboradores são uma parte atuante desse processo, pois a CIPA busca formar uma parceria entre funcionários e empresa, para que, de uma forma dinâmica e funcional, haja diálogo para a conscientização sobre a prevenção de acidentes e a promoção da saúde por meio de ações no ambiente de trabalho. Desta forma, a CIPA leva aos colaboradores, por meio de informativos e campanhas, assuntos como o combate ao alcoolismo, assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e pautas de contextos gerais, além de promover soluções para possíveis riscos de acidentes. A CIPA também é responsável pelo bem-estar coletivo dos colaboradores. A figura que melhor representa a CIPA são os trabalhadores que fazem parte dela, mais conhecidos como cipeiros. A maior atribuição do cipeiro é saber ouvir, ter sensibilidade para escutar e avaliar todas as sugestões ou reclamações que lhe forem passadas pelos outros funcionários. Para que haja uma CIPA atuante, é necessário o amplo envolvimento e compromisso dos colaboradores. Para isso, o funcionário precisa atentar-se para alguns pontos: participar da eleição dos seus representantes, indicar situações de risco que visualizarem no dia a dia do trabalho, respeitar as recomendações passadas pela comissão, utilizar os EPIs, equipamentos de proteção individual, e EPCs, equipamentos de proteção coletiva, fornecidos pela empresa, indicar sugestões de melhorias de condições de trabalho. Fazer parte da CIPA da empresa em que você trabalha é uma função voluntária em prol do bem-estar coletivo. Até a próxima, pessoal!
Você viu aí que nesse vídeo, muito bem explicado sobre a CIPA, de algo mais resumido, ela é muito importante na organização. E aí nós vamos ver aqui nos próximos slides, vamos falar tópicos que você vai entender a importância melhor dessa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes nas organizações. E aí eu te levanto uma questão, você que está aí aluno, você que está sentado, professor presencial, pode instigar isso aí também. Questione aos alunos qual é a importância de uma comissão interna de prevenção de acidentes dentro de uma escola. Olha só como isso pode gerar, né, um questionamento legal, um debate legal entre os alunos. Eu gostaria que você fizesse isso, professor, mas antes de nós chegarmos a esse debate, vamos seguir aqui. Para que serve a CIPA? Coloca aqui na tela, olha só. A CIPA é um grupo que serve para investigar e reconhecer os riscos que podem gerar acidentes e doenças do trabalho e criar mecanismos para proporcionar condições de trabalho seguras para todos os colaboradores. Ela também serve para executar medidas necessárias para que as suas ações de prevenção sejam cumpridas, como, por exemplo, realizar verificações periódicas nos postos de trabalho para garantir que todos cumpram normas de segurança e prevenção. E aí volta aqui para mim, porque eu quero te dizer uma coisa, ela não é somente de prevenção, tá? Ela também vai tomar medidas para que nada aconteça naquele ambiente de trabalho. Ela está atenta e, é lógico, se acontecer, ela também vai tomar medidas corretivas, tá? E essas medidas podem gerar novas medidas preventivas para que nada mais aconteça de mal à saúde, tá, do trabalhador como um todo. Qual o objetivo da CIPA? Coloca aí. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem como objetivo formar uma parceria entre funcionários e empresas para que, de uma forma dinâmica e funcional, haja um diálogo para a conscientização sobre a prevenção de acidentes e a promoção da saúde. Simplificando, o principal objetivo da CIPA é preservar a integridade física dos funcionários através de ações que minimizem situações de riscos de acidentes e doenças no trabalho. Quais são as atribuições desta comissão nas empresas? Produzir jornais informativos, promover campanhas de combate ao alcoolismo, tá, e ao assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho, que promova a equidade do trabalho, além de campanhas que alertem sobre formas de contágio e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, como você deve conhecer, entre outros temas de interesse geral. Tem também a função de estudar o ambiente de trabalho e promover a resolução dos problemas que levam aos acidentes de trabalho. Realizar a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPAT, tá? E a CIPA também pode ser responsável por organizar festas e confraternizações entre setores e da empresa no geral, tudo isso com o objetivo de promover aos empregados das empresas um local mais saudável, tanto física quanto mentalmente. Vem aqui porque eu quero comentar com você a seguinte situação. Olha só. A CIPA, ela serve, na verdade, para ser um ente entre a empresa e os trabalhadores. Ah, mas ela é composta por trabalhadores da empresa, claro, mas são trabalhadores eleitos por seus pares, ou seja, por outros trabalhadores que elegem aquela comissão para que eles trabalhem uma conscientização para melhorar um ambiente de trabalho. Aí você viu, nossa, mas a CIPA também é responsável para organizar festas e confraternizações, é claro. Um ambiente de trabalho onde há um clima organizacional, e isso você viu lá em gestão de pessoas, um ambiente de trabalho onde há um clima organizacional bom, traz resultados mais positivos para a organização. Imagine uma empresa que tem um ambiente pesado, aquele clima ali que todo mundo tá chateado, vive chateado ou com medo de pressões do chefe ou dos seus superiores como um todo. Como não deve ser aquele ambiente de trabalho? Adianta ter uma CIPA ali? Naquele momento não, mas a CIPA ela vem exatamente para prevenir que isso aconteça, para criar um clima favorável à produtividade de cada trabalhador. E aí você começa a pensar, nossa, mas a minha cooperativa, vou ter que trabalhar isso? Vai, depende da quantidade de funcionários que você vai ter, nós vamos ver já, tá bom? Então vamos ver aqui, ela também realiza a Semana Interna de Prevenção, isso eu estou voltando aqui no conteúdo, é uma semana existente, volta aqui, eu esqueci de comentar isso. Realizar a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPAT, tá?
todos os anos existe uma semana com várias palestras, cursos, treinamentos de conscientização para trabalhar essa questão da segurança do trabalho dentro da organização. Então, é necessário ter essa semana. Ah, só tem uma vez? Depende, mas geralmente uma vez ao ano as organizações atuam com a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A CIPA, então, ela deve ser composta por representantes dos empregadores e também dos empregados. Não basta ter só empregador ou só empregado. Tem que ter ambos representantes dos dois. Os membros dessa comissão são chamados de cipeiros. Eles devem passar por um curso preparatório de 20 horas que contemple os riscos existentes em seus ambientes de trabalho, pois está dentro de suas atribuições. E aí você pergunta, professor, mas como saber que riscos existentes, volta aqui, que riscos existentes tem no ambiente de trabalho? Lembra que nós falamos lá na aula passada, aula retrasada, sobre o mapa de riscos? É lá que começa a verificar quais são os riscos existentes. E aí a CIPA se apropria desse conteúdo, opa, nesse ambiente aqui pode ter um risco químico, nesse ambiente aqui um risco elétrico, ou qualquer tipo de risco relacionado, tá? E a CIPA se apropria desse conhecimento e forma lá o seu portfólio para poder trabalhar as ações, as melhores ações que vão prevenir a saúde do trabalhador. Tá ok? Qual é a função do cipeiro, então? A maior atribuição é saber ouvir, tá? Ter sensibilidade para escutar e avaliar todas as sugestões ou reclamações que lhes forem passadas pelos outros funcionários. Tá? Estas sugestões que tiverem nexo com a realidade deverão ser levadas para a reunião ordinária em que o problema pode encontrar uma solução. É onde o pensamento coletivo faz a diferença. O cipeiro ele deve saber priorizar e resolver o que é mais importante numa sequência que lhe permita realizar o seu trabalho, para o qual foi contratado ou eleito, né? E ainda encontrar tempo para o trabalho da CIPA. Tá? A maior vantagem do cipeiro é estar junto dos demais trabalhadores. É ter a chance de um diálogo mais fácil, mais próximo. Com isso, pode observar situações de risco na fonte, tá? Tendo chances maiores de neutralizá-las com maior rapidez. A CIPA é o lugar de funcionário ativo, aquele que quer fazer a diferença dentro da organização. CIPA é trabalho, tá, gente? Não é só mais uma comissão existente lá na organização. Ser cipeiro é ser amigo, ajudador, cuidar do bem-estar do próximo, é fazer o bem. O trabalho do cipeiro é digno de honra, é um trabalho voluntário para o bem comum. E aí, professor Marcos, o que o senhor tem a falar sobre a CIPA, professor? Aquela situação que nós acabamos de tratar aqui, que o cipeiro, ele na verdade ele tem que estar junto dos demais trabalhadores, saber ouvir todos os questionamentos, todos os problemas e não descartar nenhum naquele momento. Não é verdade, professor? É verdade. Eu sempre costumo dizer, professor Alberto, que estar presente na CIPA, ser um cipeiro, é uma questão fundamental para todos aqueles que um dia ouviram falar da CIPA. Então, neste caso, a gente tem os alunos, nós temos os alunos que estão participando deste curso, desta disciplina. Vocês devem ser os multiplicadores, as pessoas que vão convencer aquelas outras pessoas que têm muitas resistências no ambiente de trabalho a compreender que usar um EPI, entender como fazer o uso do EPC, né, do equipamento de proteção coletiva, não é? Compreender os riscos que existem no seu local de trabalho, os riscos de acidente, né, como indica lá o mapa de risco, não é? Então é muito importante que vocês, que hoje são alunos, que um dia serão os cooperados, ou que serão os funcionários das cooperativas, que tenham essa visão, essa conscientização de liderar isso num processo bem harmonioso, bem tranquilo, não é? Não assumindo a responsabilidade de ser aquele carrasco, a pessoa que vai obrigar a outra a participar, a usar os equipamentos, não é? É convencer as pessoas que isso realmente melhora a sua condição de vida dentro da organização.
É isso mesmo, professor. E é claro, né, o cipeiro, ele é um amigo, né? Como nós colocamos aqui no slide mesmo, ele é um ajudador, ele trabalha em prol da organização. E aí nós falamos também que ele precisa ser ativo. Não adianta, na organização, eleger uma pessoa que, ela não gosta muito de conversa, ela é meio tímida, ela é mais reservada, mais fechada, não. Um funcionário cipeiro, aquele que vai ser o presidente da comissão, ele precisa ser uma pessoa muito ativa. Ela precisa estar presente e, é lógico, ter passagem em todos os ambientes da organização para que ela possa fazer amizades e possa realmente ouvir. Ele não é um olheiro, não é um fiscal que está lá, vou fiscalizar o trabalho desse setor e vou levar isso para a direção. Não, ele está lá para verificar aquilo relacionado à prevenção e à saúde, tá, do trabalhador. Então, se você estiver atuando em uma organização, estiver trabalhando na organização e for eleger uma CIPA, procure saber quem são essas pessoas que estão se candidatando para verificar se são pessoas que têm boa passagem, que têm boa amizade. Não é isso, professor? Tem comentário aí de aluno? Como é que estamos aí? É isso, professor. Nós temos aqui um alô, né, dos alunos, dos professores, né, que estão lá nos polos, né? A Escola Tubarão, professor Anésio, né? Eles estão todos ligadinhos. A Escola Paulo Freire, de Itapuã do Oeste, também estão ligados. Quem mandou a mensagem foi a Delma. A Celina também se manifestou. A Maria Rosa, não é? Também da Escola Campos Sales. Extensão Clodoaldo Explícigo. Também ativos e atentos à aula. Provavelmente vão começar a participar. Muito bom. A partir das questões aí que forem colocadas. Muito bem, professor. Então vocês todos aí, os alunos, né, mesmo aquelas escolas que não deram o alô, mas nós sabemos que estão online aí, com certeza, sejam muito bem-vindos, né, à nossa teleaula 3. Já falamos aqui da parte inicial da CIPA e, é claro, vamos entrar agora para saber aquela questão que eu falei agora há pouco. A CIPA, ela é obrigatória em todas as empresas? Coloca aí na tela que eu quero te mostrar. Ó. Segundo a legislação vigente, todas as empresas com mais de 20 funcionários. Nossa, professor, só 20? Todas com mais de 20 funcionários são obrigadas a ter a CIPA, independentemente do grau de risco que a empresa ofereça ao trabalhador. Mas e a minha empresa só tem 18, minha empresa só tem 15. As empresas que possuem menos de 20 funcionários devem nomear um responsável que cumprirá as ações devidas da CIPA. Então vem aqui para mim. Você que tem um mercadinho de bairro, se tiver 20 funcionários, já tem a obrigação de ter uma CIPA. Afinal de contas, 20 pessoas são muitas pessoas trabalhando, né? Isso pode causar um acidente muito grande, porque se tem 20 pessoas, cada grupo de pessoas está trabalhando em um ambiente diferente, com um determinado risco diferente. Imagina um açougue. Qual o risco lá? A pessoa cortar a mão com a faca, precisa ter os EPIs, de ela sofrer algum acidente com um moedor de carne, enfim, várias outras situações. Pessoas que trabalham com a limpeza, ela corre risco porque está lidando com compostos químicos, ela está lidando com água, ela pode escorregar se ela não tiver o EPI correto, a bota, enfim, os equipamentos de proteção interna, ela pode sofrer um acidente. E tantos outros, dependendo do local da empresa. Tem 20, obrigação de ter uma CIPA. Se não tem, já tem que começar a verificar a questão trabalhista, o que essa empresa pode sofrer. Mas tem que ter dinheiro para ter uma CIPA, professor? Claro que não. Monte a CIPA e comece a trabalhar com as ações. Hoje existem materiais impressos, materiais na internet, aos montes, para que uma CIPA, de forma mais simples do mundo, possa trabalhar com a preservação, tá, da saúde desse trabalhador. Ok? Como os funcionários podem ajudar a CIPA? Lembramos que sozinha ela não consegue trabalhar de forma eficiente e atuante. Os funcionários, aqueles que não são cipeiros, eles podem ajudar participando da eleição dos representantes, indicando situações de risco que visualizarem no dia a dia do trabalho, pois muitas vezes são situações que acontecem de forma nova, né? Respeitando as recomendações passadas pela comissão, utilizando os EPIs. Lembra que eu falei do açougueiro agora? Se ele não estiver usando uma luva protetora, ele pode se cortar, tá? Equipamentos de proteção individual. E também os equipamentos de proteção coletiva fornecidos pela empresa. Também podem ajudar indicando sugestões de melhorias de condições de trabalho.
A CIPA, então, ela é composta por representantes dos empregados, titulares e suplentes, eleitos em escrutínio secreto. Opa, o voto lá é secreto, tá? Se eu, professor Marcos, nos candidatarmos aqui, só vai saber quem votou na gente, quem votou, né? Eu não saberei quem votou nele, ele não saberá quem votou em mim, e assim sucessivamente, tá? Independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados, tá? E aí, qual o mandato? O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, permitida somente uma reeleição, tá? O empregado eleito pode ser dispensado da CIPA ou demitido, professor? Isso é uma pergunta que muitos de vocês podem fazer. Olha aqui para mim. Ah, mas eu já ouvi falar que quem é membro da CIPA não pode ser demitido. Calma. Depende da situação. Ele realmente não pode ser mandado embora pela empresa a hora que a empresa quiser. É lógico que se ele fizer algo muito grave, a legislação prevê que ele pode ser mandado, pode ser destituído de qualquer cargo. Mas se ele realmente está atuando, é um cipeiro atuante, ele trabalha em prol da empresa, existe algum motivo para essa empresa mandar ele embora? Não. Ah, e depois de 1 ano, pode mandar? Acabou o mandato, 365 dias. No 366 a gente manda ele embora, se não for bissexto, né? A gente manda ele embora. Não. A legislação diz, olha aqui a resposta, ó, é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidente, ou seja, da CIPA, desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Volta aqui para mim. Então quer dizer que ele pode ficar na CIPA os 365 dias e depois mais 365, mesmo ele não sendo cipeiro? Exatamente. Lembrando, há ressalvas. Caso ele tenha uma falta grave, algo que vá prejudicar a organização, a legislação prevê que ele pode ser mandado embora sem problema nenhum. Mas se não, ninguém pode mexer com aquele funcionário. Acontece em muitas empresas que, às vezes, o funcionário que está eleito na CIPA, e ele se sente ali o seguro, né? Ele, por mais que ele seja atuante, mas ele se sente tão seguro que ele acha que ele pode fazer o que quer. E o que acontece? Ele comete uma falta grave e ele vai ser demitido por justa causa. Muitas vezes vai acontecer de ele querer ir na justiça, não, mas eu era cipeiro, ó, o ano passado eu era cipeiro, ainda tenho ainda 1 ano, ainda eles não podem me demitir. Mas a Justiça do Trabalho já está atenta a situações desse tipo e vai verificar qual foi a falta grave que você cometeu. Ah, foi essa e essa. Então, infelizmente, seu contrato de trabalho realmente vai ser rescindido e você não vai mais poder continuar na empresa. Não é isso, professor Marcos? É desse jeito, né? É isso aí, professor Alberto. Quero aproveitar a oportunidade e o professor Anésio, ele pediu para mandar um alô para os alunos dele lá, que mandaram fotos aqui, né? Olha que legal. E também o pessoal já está postando aqui alguns trabalhos que foram feitos na disciplina de filosofia. Maravilha. Que mais adiante nós vamos comentar, né? Quando entrar com a temática do meio ambiente. A bateria está acabando. Tá certo, professor? Beleza, professor. Volta para o penúltimo slide aqui que nós já estamos encerrando esse bloco, ó. Dos representantes do empregador, o empregador designará entre seus representantes o presidente da CIPA e os representantes dos empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente. Quem indica o secretário da CIPA? Será indicado de comum acordo com os membros, né? Um secretário e seu substituto entre os componentes ou não da comissão, sendo neste caso necessária a concordância do empregador. Antes de a gente encerrar, eu quero deixar aí um trabalhinho para vocês. Ó. Com seus colegas de classe, reúnam-se em grupos e discutam sobre a importância de haver uma CIPA na sua escola. Em seguida, simulem a eleição de uma CIPA em sala de aula, escrevam quais são as obrigações do cipeiro. Tá? Caso queiram, pode divulgar foto dessas obrigações no chat para que possamos analisar após o intervalo. Então, volta aqui para mim, te agradeço. Daqui a pouco estaremos de volta. Até mais.
De volta, é verdade? Sejam bem-vindos mais uma vez. E aí, discutiram aí dentro de sala de aula, debateram qual é a importância de se criar uma CIPA, né? Na verdade, eu falei para vocês simularem esta CIPA dentro da sala de aula. Como é que foi isso? Vamos comentar já já sobre isso, porque agora nós vamos entrar num novo conteúdo, né, dentro ainda da disciplina, que é sobre o meio ambiente e o gerenciamento ambiental. Mas antes de nós começarmos a falar, eu gostaria de chamar aí um vídeo externo aí para que você tenha um melhor aprendizado a partir dela. Olá, pessoal! O vídeo de hoje inicia com uma pergunta muito importante. O que você tem feito pelo nosso meio ambiente? Eu não jogo lixo no chão. Eu procuro separar meu lixo devidamente. Eu só ando de bicicleta para não poluir. O meio ambiente é um conjunto de tudo que nos cerca basicamente. Por definição, meio ambiente é um conjunto de unidades ecológicas que funciona como um sistema natural. Inclui toda a vegetação, os animais, os micro-organismos, o solo, as rochas, a atmosfera e os fenômenos naturais, além de coisas vivas e não vivas na Terra, ou em alguma região dela que afetam os ecossistemas e a vida dos humanos. Por isso, a preservação do meio ambiente que vivemos é uma responsabilidade de todos nós, para que possamos garantir que as gerações futuras tenham recursos para sobreviver. Com o intuito de proteger o meio ambiente e reduzir o mínimo as consequências das ações devastadoras, foram criadas as Leis de Preservação Ambiental. Essas leis são fiscalizadas por órgãos ambientais e definem regulamentações e atos de infração em casos de não cumprimento, além de serem aplicáveis às organizações de qualquer natureza e ao cidadão comum. O artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988 define a importância em se manter o ecossistema estabilizado através da preservação e recuperação ambiental, tendo como principal objetivo a qualidade de vida que todo indivíduo é digno de ter. O meio em que vivemos é cheio de belezas e recursos. Por isso, é necessário criar hábitos de preservação. Assim, garantimos que as gerações futuras vejam e também aprendam a conservar o meio ambiente. Um assunto muito importante de se tratar, na verdade, o meio ambiente. Nós que vivemos na região amazônica, né, nessa nossa região norte, aqui é uma região de muitas florestas, muitas matas, muitos rios, nós sabemos que a preservação é muito importante. Nós vemos no noticiário aí, diariamente notícias, né, de determinados estados, determinados municípios que sofrem muitas vezes por não ter vegetação, outros sofrem por ter até vegetação, mas que essa vegetação causa algum prejuízo de alguma forma, como deslizamentos de terras e entre outras coisas, mas tudo isso por conta do homem. Nós falaremos ainda nesta aula e na próxima essa relação entre o homem e o meio ambiente. Mas não vamos adiantar. Vamos falar aqui sobre o meio ambiente, que inclusive passou no vídeo também. O meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas na Terra, ou em alguma região dela, que afetam os ecossistemas e a vida dos humanos. Para as Nações Unidas, meio ambiente é o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais, capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um prazo curto ou longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas. Então ele está ligado a tudo, a física, a química, a biológica, e ele causa impacto direto ou indireto sobre todos aqueles seres vivos e também, é claro, pelas atividades humanas. O meio ambiente ele também compreende recursos e fenômenos físicos, como ar, água e clima, assim como energia, a radiação, descarga elétrica e também magnetismo. Ele é um conjunto, o meio ambiente é um conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural e inclui toda a vegetação, os animais, os micro-organismos, o solo, as rochas, as atmosferas e os fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites, tá? Falando sobre a preservação deste meio ambiente, a preservação ambiental ela é de responsabilidade de quem? De todos nós, isto é, da sociedade e das empresas, de modo a garantir às gerações futuras recursos naturais necessários à sobrevivência dos seres no planeta.
Essa pressão constante por um crescimento econômico elevado entre as nações mundiais aumenta a necessidade de utilização muito maior de recursos naturais. Volta aqui para mim. Como eu te disse, nós ainda tocaremos nesse assunto sobre essa relação entre o homem e o meio ambiente. Nós sabemos que as cidades hoje crescem em ritmo acelerado e esse crescimento causa prejuízos à natureza. E se causa prejuízos à natureza, ao meio ambiente, causa prejuízos à nossa saúde. Se não hoje, futuramente. É por isso que esse gerenciamento, essa preservação era necessária para que as gerações futuras não sofram aquilo que hoje podemos dizer que nós ainda não estamos sofrendo. Mas queira ou não, você sabe que hoje nós já temos algumas consequências que foram criadas lá atrás. Às vezes o crescimento desenfreado de uma indústria, de uma cidade, de um município, tá? De um estado como um todo, ele vai causar prejuízos enormes a esse meio ambiente, que consequentemente resultará em prejuízos à nossa saúde, tá bom? O que podemos falar ainda? Apesar de a legislação ambiental brasileira não ser cumprida de forma satisfatória, é considerada uma das mais completas quando comparada a outras em todo o mundo. E isso, é claro, tem muito a ver com o tamanho do nosso país e o que nós temos em nosso país, essa nossa Amazônia como um todo. Estas leis são importantes e podem garantir a preservação do grande patrimônio ambiental do país, caso sejam devidamente cumpridas. E aí nós temos a Lei da Fauna Silvestre, né, lá de 1967, ela classifica como crime uso, perseguição, apanha de animais silvestres, caça profissional, comércio de espécies da fauna silvestre e produtos derivados de sua caça, além de proibir a introdução de espécie exótica, ou seja, importada, e a caça amadorística sem autorização do IBAMA. Então nós temos essa lei aí, além de tantas outras, mas essa ela já traz uma amplitude muito grande quanto ao que ela considera como crime, tá ok? Ela criminaliza também a exportação de peles e couros de anfíbios e répteis em bruto. Nós temos uma outra lei também, que é a Lei dos Agrotóxicos, lá de 1989. Ela regulamenta desde a pesquisa e a fabricação destes agrotóxicos até a comercialização, aplicação, controle, fiscalização e também o destino da embalagem. Volta aqui para mim, porque você que trabalha com cooperativa de agricultura ou que vai trabalhar com situações de agricultura, você com certeza precisará utilizar agrotóxicos. Existe lei para isso. Todo agrotóxico, ele é comprado de determinado fornecedor, mas existe um registro na hora dessa compra. Você só consegue comprar se você tiver o registro lá do endereço da sua terra, lá de onde fica a sua fazenda, enfim. Onde fica, porque... Aí você pergunta, mas por que, professor, se o agrotóxico é legal? Ele é legal. Porém, a embalagem, o descarte dessa embalagem na natureza, ele vai causar prejuízos muito grandes. E é claro, a utilização dele na natureza pode gerar prejuízo à saúde de quem está utilizando. Não é isso, professor Marcos? É isso, professor Alberto. Essa é uma das questões que eu acho que eu considero mais contraditórias, porque apesar de serem produtos com alto poder de contaminação, de poluição dos rios, muito discutido hoje nas universidades, no campo, não é? Com capacidade de causar doenças, né? Com várias pesquisas e com posicionamentos contrários, né? Que ele tem os seus benefícios quando aplicado na natureza da produção, não é? Da produção no campo, como grandes cultivos de soja, de milho, de arroz, entre outros. Então existe essa polêmica que a gente tem que levar em consideração. Porém, a logística reversa das embalagens do agrotóxico, elas têm um autocontrole, um rigor espetacular. Cerca de 99% das embalagens, elas retornam e não são destinadas no meio ambiente, né? Então, é uma grande forma da gente aprender também com esse setor, não é? Exatamente, professor. Você tocou num assunto, era exatamente o tópico que eu ia puxar, que era da logística reversa. Você com certeza, se você conhece alguém que compra agrotóxicos lá para utilização, você sabe que além de ele ser registrado, ser fiscalizado,
há também esse retorno da embalagem, que nós conhecemos como a logística reversa. A logística reversa é só esse tipo de coisa? Não. Só o fato de você ir comprar um refrigerante de garrafa de vidro e ter que levar a embalagem, ou seja, está escrito lá embalagem retornável, tá? Isso já se chama um processo de logística reversa. E nessa questão dos agrotóxicos, como o professor mesmo tocou, 99% desses agrotóxicos, dessas embalagens, retornam ao produtor para que ele reutilize para uma nova embalagem ou novo produto. Ele não é simplesmente descartado na natureza para simplesmente causar prejuízos ainda maiores, porque o produto que está lá dentro causa um prejuízo muito grande. Então você que está ligado aí na questão da cooperativa, do seu projeto integrador, da área de agricultura ou que venha utilizar agrotóxicos, já pode levar mais esse questionamento lá para o seu trabalho, mais esse conhecimento. O agrotóxico ele precisa ser fiscalizado, ele precisa passar por um processo de aprovação, tá? E é lógico, a embalagem precisa retornar para o produtor, senão cabe até multas pesadíssimas a quem simplesmente descartar na natureza. Vamos falar de outra lei, a lei da exploração mineral, tá? Lá de 89. Ela regulamenta as atividades garimpeiras. Ó, você que está com a cooperativa de extrativismo mineral, tá? A lei da exploração mineral regulamenta as atividades garimpeiras. Para estas atividades é obrigatória a licença ambiental prévia, que deve ser concedida pelo órgão ambiental competente. Os trabalhos de pesquisa que causarem danos ao meio ambiente são passíveis de suspensão, sendo o titular da autorização de exploração dos minérios responsável pelos danos ambientais. A atividade garimpeira executada sem permissão ou licenciamento é crime. Então você, volta aqui, que está com a cooperativa voltada para o lado do extrativismo mineral, veja que também tem uma lei específica para isso. O garimpo, sem ser fiscalizado, sem ser simplesmente legalizado, ele é crime. Claro, se ele não é legal, ele é crime. Tá? Então você fique muito atento a essa situação do que você precisa observar se você escolheu a cooperativa de extrativismo mineral. Ok? A Lei de Recursos Hídricos, tá? A lei lá de 97, ela institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Define a água como recurso natural. Olha só, gente, isso aqui você precisa saber. Vou ler novamente. Define a água como recurso natural limitado, dotado de valor econômico que pode ter usos múltiplos, consumo humano, produção de energia, transporte e lançamento de esgotos. Volta aqui para mim. Nós moramos na região amazônica. Tá? Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo. Mas isso quer dizer que eu posso gastar à vontade, que eu posso desperdiçar? Claro que não. Olha a própria lei dizendo aqui que o uso é de uso limitado. Ah, mas nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo. Ok, mas eu vou ficar desperdiçando? Eu vou sujar, eu vou poluir, eu vou desperdiçar essa água em algum local que não deve? Claro que não, meu querido. Tá? Até a lei diz isso. Uma hora esse recurso hídrico ele pode se esgotar. E se ele se esgotar, nós sofreremos as consequências. Nós, seres humanos, se não a nossa geração, os animais também, se não a nossa geração, a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, enfim. Uma hora esse recurso, se for mal utilizado, ele simplesmente vai se esgotar. Não é isso, professor? O que temos aí? É isso, professor Alberto. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, e que o professor Alberto fala dessa questão da relação das pessoas com o meio ambiente, com a sociedade, né, com o meio que vive, com a manutenção das gerações futuras, e dizer que todos os alunos do curso técnico de cooperativismo, eles estão de parabéns, porque na última semana nós pudemos presenciar o envio de várias fotos, com vários trabalhos extra-classe, não é? Que foram produzidos a partir das disciplinas de filosofia, de sociologia, todas, em sua grande maioria, né, pelo menos relacionadas às questões ambientais. E muitas escolas agora estão mandando aí de novo algumas fotos de alguns trabalhos, né? E aí quem mandou, que conseguiu linkar com essa nossa aula, né, fazer uma integração daquelas disciplinas, aqueles conhecimentos, aqueles trabalhos, o pessoal da Escola Maria Rosa de Oliveira, que mandou foto, parabéns. Não é? Então estou estendendo assim, porque eles conseguiram
conectar com a aula, né, de meio ambiente que a gente está trabalhando com as outras disciplinas. E o pessoal da Escola Campos Sales também trabalhou a questão da transformação do vento em energia elétrica e lembrar os alunos que existe um filme bem bacana que eles podem procurar nas redes sociais, né, naqueles canais que se utilizam para que a gente possa também ter conhecimento a partir dos filmes, que é O Menino que Descobriu o Vento. Ele traz uma realidade interessante no que diz respeito à preservação ambiental. Muito boa isso, dica, professor. muito boa dica, muito obrigado, professor Marcos. Então, a dica aí do professor, O Menino que Descobriu o Vento. Depois vocês pesquisem aí no navegador de internet de vocês, para que vocês consigam buscar, né, e assistir esse filme. E é claro, também já aproveitando e reforçando os parabéns do professor, a gente fica muito feliz por saber que vocês estão utilizando os conhecimentos dessa disciplina e com outra disciplina e trabalhando, fazendo os trabalhos, elaborando os trabalhos com todos esses conhecimentos. Tenho certeza que isso está trazendo uma riqueza muito grande para esses trabalhos. A gente tem acompanhado algumas fotos, às vezes não dá para acompanhar tudo, né, professor? Mas a gente acompanha algumas fotos e vê o resultado do nosso esforço aqui em lhe passar conhecimento, em lhe passar informação dentro dos seus trabalhos. Então, parabéns mais uma vez. Volta aqui porque nós vamos falar da Lei de Crimes Ambientais, tá bom? Ela reordena a legislação ambiental brasileira no que se refere às infrações e punições. A pessoa jurídica autora ou coautora da infração ambiental pode ser penalizada chegando à liquidação da empresa, se ela tiver sido criada ou usada para facilitar ou ocultar um crime ambiental. Por falar em crime ambiental, falaremos agora do gerenciamento ambiental. E aí eu vou puxar aqui para nós fecharmos um vídeo, né, antes de irmos para o intervalo, tem mais uma externa aí, que vai falar sobre ações e preservação ambiental. Por favor. O alto índice de urbanização nas cidades e o grande poder consumista da população acabam gerando medidas de controle ambiental do poder público e da própria população. Dessa forma, são criadas ações que visam envolver o setor social público ou privado, como indústrias, estabelecimentos de serviço e comércio e as pessoas em geral. Assim, os recursos naturais renováveis, como ar, água, solo e vegetação, podem manter-se com boa qualidade, abastecendo com saúde e segurança as necessidades de cada cidadão urbano ou rural. Com esse controle, a biodiversidade das espécies vegetais e animais são mantidos, ou no máximo, pouco afetados pelas ações humanas. As empresas vêm percebendo o grande movimento em torno da preservação ambiental e desenvolveram a preocupação em agir de forma correta, a fim de serem reconhecidas como empresas que respeitam os limites da natureza. Dessa forma, o consumo consciente torna-se uma ferramenta onde estas buscas por títulos como empresa amiga do ambiente, fazendo então surgir o conceito de marketing ambiental. Certificados como o ISO 14000 qualificam as empresas que se comprometem com as normas e diretrizes da gestão ambiental, priorizando parâmetros na área ambiental dentro dos processos empresariais e de produção de peças e serviços. Já o certificado ISO 14001 é a certificação que prioriza as ações de proteção ao meio ambiente e certifica também as ações de prevenção da poluição nas ações da empresa dentro do âmbito socioeconômico no qual esta está inserida. Além disso, para que possamos assegurar a integridade dos recursos naturais e do meio ambiente, é necessário que tenhamos hábitos proativos de preservação. Dentre eles, podemos destacar: preserve as árvores. Não realize podas ilegais e nunca desmate uma área. Não jogue lixo nas ruas. Cada um deles possui um tipo diferente de matéria-prima, que leva anos para se desmanchar na natureza. Reutilize, reaproveite, recicle tudo que for possível. Caixas e plásticos, por exemplo, podem ser utilizados para acondicionar alguns objetos. Roupas que você não utiliza mais podem ser doadas. Reduz o consumo de água. Para isso, basta criar maneiras de aproveitar melhor a água, como reutilizar a água de máquina de lavar, armazenar a água da chuva, não lavar calçadas e diminuir o tempo de banho. Evite andar apenas de carro. Os carros poluem o meio ambiente,
Por isso, sempre que possível, opte por deixar o carro em casa. Denuncie. Fábricas e pessoas têm jogado detritos poluentes em rios, lagos e mares, prejudicando as populações ribeirinhas, bem como os animais que vivem nesse ambiente. Ações de prevenção e conservação garantem que nossos recursos sejam cuidados e mantidos para as gerações futuras. Promova e incentive ações de preservação. Ok, vamos encerrar esse bloco, mas antes de encerrarmos eu gostaria de pedir para que vocês já começassem a responder as questões e no retorno terminaremos a nossa aula e, é claro, concluiremos as atividades. Muito obrigado e até já. Muito bem, estamos aqui novamente para o nosso último bloco dessa teleaula 3, disciplina de saúde, segurança e meio ambiente. Nós deixamos aí uma externa, um vídeo falando sobre a questão das ações de preservação ambiental e também deixamos para vocês aí essa missão de resolver as questões. Nós já recebemos no chat aqui que muitos alunos já responderam por unanimidade, resposta, segundo o professor Marcos, correta, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre elas, tá? Porque eu quero falar para você, para a gente encerrar essa disciplina aqui, ó, essa teleaula. O gerenciamento ambiental, ele é um conjunto de práticas que visa coordenar o uso dos recursos naturais, proteger e preservar o meio ambiente, além de avaliar se o que está sendo executado pela companhia está em conformidade com o que foi estabelecido previamente na política ambiental. O gestor ambiental ele pode trabalhar tanto na área privada quanto também na área pública e também em organizações não governamentais no Departamento de Sustentabilidade. Esse gestor ele usa técnicas e conhecimentos para assegurar a utilização racional dos recursos naturais e, é claro, resguardar, a biodiversidade. Ele é responsável por planejar e executar projetos sempre visando a preservação ambiental. Também analisar os efeitos da poluição industrial no solo, na água e no ar e estudar estratégias sustentáveis para minimizar o impacto causado pela ação humana na natureza. Ultimamente, são estudadas várias ferramentas tecnológicas para o gerenciamento ambiental que visam aprimorar as linhas de produção de forma a não causar danos ao meio ambiente e suavizar os impactos inevitáveis. As empresas elas começam a ter grande preocupação em agir de forma correta no âmbito da preservação do meio ambiente, a fim de serem reconhecidas por realizarem um trabalho que respeita os limites da natureza. Este conceito, o conceito de preservação ambiental, o conceito de gerenciamento ambiental, ele está se tornando cada vez mais aceito, a ponto de as pessoas consideradas consumidoras aceitarem pagar mais por um produto ambientalmente correto, tá? As empresas adiantam-se para concorrer com os títulos agora em voga, como uma empresa amiga do ambiente, fazendo surgir o conceito de marketing ambiental. Volto aqui porque eu quero comentar com você a seguinte situação. Nos dias atuais, é normal que as organizações agora, vocês já devem ter visto em embalagem de produtos, aquele selinho verde, tá? Algum selo verde dizendo que a empresa ela trabalha com processos produtivos, tá? Com vistas a preservar o meio ambiente. Tá? Com produtos recicláveis, com reaproveitamento da água e tantas outras ações, é claro, envolvendo a tecnologia que não degrada o meio ambiente. Você com certeza já deve ter visto produtos aí com vários selos. Aquele selinho de reciclagem, eu não coloquei ele aqui, mas você deve saber muito bem do que eu estou falando. E estas organizações, estas empresas, elas são reconhecidas pelos consumidores, por nós. Às vezes nós preferimos pagar um pouco mais caro pelo produto daquela empresa só pelo fato de que ela é uma empresa de preservação ou que cuida ou que preserva, tá? Com ações que preservam o meio ambiente, tá ok?
O que nós temos mais aqui? Uma das ferramentas de gerenciamento ambiental utilizadas é a chamada 3Rs, né, ó, que se trata de aplicar o conceito da redução, da reutilização e também da reciclagem. E aí nós falaremos agora da ISO, né, que é a International Organization for Standardization, ou Organização Internacional de Padronização. Ela é uma organização para normalização, que significa um conjunto de normas a serem seguidas para se adquirir uma certificação que comprove o enquadramento da empresa em questão na ação certificada. Vamos entender, vamos conhecer aquela que trabalha com o meio ambiente, né, que é a ISO 14000. É o certificado responsável por qualificar as empresas que se comprometem com as normas e diretrizes da gestão ambiental, priorizando parâmetros na área ambiental dentro dos processos empresariais e de produção de peças e serviços. Temos também a ISO 14001, né, que é o meio de certificação que prioriza ações de proteção ao meio ambiente e certifica também ações de prevenção da poluição nas ações da empresa dentro do âmbito socioeconômico no qual está inserida. Não é isso, professor? O que temos aí? O que o senhor poder falar sobre essas ISO, essas normas ISO aí, que são iguais às normas regulamentadoras, é claro, voltadas para cada departamento ou cada área de atuação? É isso aí, professor Alberto. Vale ressaltar que a norma ISO 14000, a gente costuma chamar de série ISO 14000, 14001. Então, existem várias outras que vão derivando da 14000, não é? Então, costumamos dizer que é uma norma que, além de certificar, ela pode ser utilizada também como orientação ao uso, não é? Então, as empresas que têm interesse em adotar uma política, em adotar uma perspectiva de reconhecer os seus impactos ambientais, de descrever esses impactos, de conversar com a comunidade que está ao entorno de onde ela se encontra. No caso, a cooperativa, ela vai atuar com diversos cooperados, não é, numa determinada localidade. E todos esses cooperados poderão ser afetados por um determinado impacto ambiental causado pela cooperativa. Então é muito importante, por exemplo, que a cooperativa, enquanto empresa, enquanto organização, ela receba as denúncias, reclamações sobre os problemas, né? A gente tem visto aí na mídia diversos problemas nos últimos meses, anos, né? Por poluição, impactos gerados, né? Então, a norma ISO ela trabalha com essa ideia de aspectos e impactos, né? Nós precisamos tratar os impactos a partir do conhecimento da própria empresa. Então, muitas vezes, por mais que a cooperativa não busque imediatamente uma certificação a partir da ISO 14001, mas ela tem um documento muito poderoso para que ela possa se orientar, para que futuramente ela possa certificar os seus produtos, os seus processos, não é? E todo o seu sistema de gestão ambiental. Quando ela compreender bem o poder que tem essa ferramenta, ela serve e auxilia muito as empresas e deve auxiliar também as cooperativas. Obrigado, professor. E agora nós vamos, para finalizar esse conteúdo, falar das principais questões ambientais enfrentadas pelas organizações e também dicas importantes aí para preservar o meio ambiente. Você com certeza já conhece todas elas, né? Um exemplo é preservar as árvores, né? Ó. Cuidar bem dos cursos de água, isso aqui é muito interessante, ó. Nunca coloque lixo em rios, lagos e outros ambientes aquáticos e principalmente preserve a mata em volta desses locais, porque a mata protege contra a erosão e o assoreamento. Também não pescar em épocas de reprodução, né? Obedecer às regras que indicam a quantidade de pescado. Também é importante não realizar a caça ilegal. Outra dica é nunca comprar animais silvestres sem registro. Nós sabemos que aqui na nossa região existe muito essa situação de comprar, né, ou de vender animais silvestres sem o devido registro. Isso dá uma multa, dá até prisão. Não é isso, professor? Tá? Não jogar lixo nas ruas, isso você já conhece, com certeza. Separar o lixo, né? Nós, apesar de não termos uma coleta tão seletiva, a separação do lixo ela é necessária.
Tá? Reutilizar, reaproveitar e reciclar tudo que for possível. Caixa, plástico, por exemplo, podem ser utilizados para acondicionar alguns objetos. Roupas que você não utiliza mais podem ser doadas, tá? Reduzir o consumo da água, já falamos também. E é claro, escovar os dentes, fazer a barba e tomar banho são atitudes que podem ser feitas com grande economia de água. Você não precisa estar escovando os dentes com a torneira aberta ali. Tá? Reduzir o consumo de energia elétrica, evitar andar apenas de carro, já foi falado inclusive no vídeo. E também, é claro, comprar apenas o necessário, pois a produção vai fazer com que se retirem ainda mais recursos da natureza para produzir para nós, tá bom? Evitar usar materiais descartáveis. Hoje nós temos várias leis que já punem aí as empresas que estão utilizando, por exemplo, materiais descartáveis. Leve seu copinho, tá bom? Aqui no IFRO, tá, nós temos o nosso, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Olha aqui para mim, nós temos aqui o nosso copinho para não estar utilizando o copinho de plástico e depois descartá-lo no lixo, tá ok? O que mais? Mais uma dica aí, ó. Denuncie. Fábricas e pessoas têm jogado detritos, poluentes em rios, lagos e mares. Enfim, isso é uma função de todos nós. Pode voltar aqui para mim. É função nossa cuidar do nosso meio ambiente, da nossa natureza, das nossas águas, dos nossos rios, tá? Isso é benefício próprio, tá? O progresso é necessário? Sim, é necessário, mas ele pode ser feito pensando no meio ambiente e, é claro, pensando nas gerações futuras. Para você que está aí ainda acordado, acorda, querido, porque nós vamos começar agora o nosso exercício, a nossa atividade. Se você ainda não mandou a resposta, ainda dá tempo. Vou colocar aqui a questão número 1 para você. Qual o significado de CIPA? Ah, essa aqui foi moleza, hein? Foi moleza, moleza, moleza. Eu tenho aí, professor? Tem respostas aí? Como é que tá aí? Quem respondeu, professor? Tem sim, tem sim. O Bruno foi o primeiro a responder, não é? E na sequência, lá da Escola Campos Sales, a Daiele e a Laísa, né, que fizeram o trabalho, fizeram a resposta, responderam o questionário juntas, né? O Alisson, todos eles responderam corretamente a questão, não é? Será que eles responderam, professor? Coloque na tela. Que a resposta era Comissão Interna de Prevenção Aérea? Será? Não foi isso não. Qual foi a resposta, professor, então? É a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, né? Rapaz, tem o Gabriel também, professor, complementando a lista, não é? Valorizando nossos alunos, a Anaíse e Franciele, não é? Então a gente está tendo uma participação muito importante da Escola Campos Sales, lá de São Miguel. São Miguel não, São Francisco do Guaporé. É isso, professor, muito bom aos alunos aí de São Francisco do Guaporé, de Theobroma, lá de Costa Marques, de Ariquemes, de Paraná, todos esses municípios que estão assistindo a nossa teleaula, muito obrigado pela participação de vocês. É exatamente esse feedback, né, essa logística reversa de conhecimentos, não é verdade, que nos faz aprimorar ainda mais e, é lógico, nos deixar ainda mais animados para poder dar essa teleaula, levar essa teleaula até você nos rincões desse nosso estado de Rondônia, tá ok? Então, vamos para a resposta aqui, coloca na tela qual é o significado de CIPA. A sigla CIPA significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Parabéns aos alunos que responderam. Vamos para a questão número 2. Qual a principal missão da CIPA? Aí eu trouxe aqui letra A, né? B, C, D ou E. Tem resposta aí de aluno, professor? A questão 2, alguém respondeu? E qual foi a letra que responderam aí? Unanimemente responderam a questão B, né? A letra B da questão 2. Questão 2, então vamos ver aqui qual a principal missão da CIPA. Responderam que é a letra B, proporcionar condições de trabalho inseguras. É letra B ou é letra D, professor? Vamos ver aí, ó. Vamos conferir. Deixa eu ler a letra B para ver se eles estão acertando. Letra B diz o seguinte: proporcionar condições de trabalho inseguras e saudáveis para todos os colaboradores diretos e indiretos da empresa. É letra A, professor. Letra A, mandaram. Ah, tá. Então vamos ler a letra A. Olha a questão. Qual a principal missão da CIPA? Proporcionar condições de trabalho seguras, e saudáveis para todos os colaboradores diretos e indiretos da empresa. Por que a B não está certo? Porque ela proporciona condições de trabalho inseguras? Não, essa não é a função da CIPA, né? Ó, você que respondeu a letra B aí pode ter se enganado simplesmente por esse prefixo IN aqui que deixou a questão errada. Professor,
Diga aí. A questão é que eu quis chamar a atenção dos alunos para ver se eles estão ligados, né? Tem aluno que está ligado, mandou até resposta aí, né? Ô, professor, respondemos certo, né? Tá certo, não é? Então Tá a questão certo. é a letra A, não é? Então, questão número 2, resposta correta, letra A. Parabéns a todos que acertaram. Vamos para a questão número 3. Então tá aí a resposta. Questão número 3, cite algumas atribuições da CIPA nas empresas. Como o tempo está acabando, eu já vou colocar aqui algumas que nós elencamos na aula, como produzir jornais informativos, né, que ficam expostos em locais estratégicos, promover campanhas de combate ao alcoolismo e ao assédio moral ou sexual, estudar o ambiente de trabalho e promover a resolução dos problemas, realizar a semana interna de prevenção de acidentes do trabalhador, ou seja, a CIPAT, e ela também pode ser responsável por organizar festas e confraternização entre setores da empresa no geral. Então, você que respondeu algo parecido com isso aqui, parabéns. Vamos para a questão 4, já ainda dentro do conteúdo, defina meio ambiente. Teve a resposta? Questão 4, professor aí? Defina meio ambiente. Alguns de vocês mandaram aí a resposta, a imagem no caderno, aí né? Fica um pouco Às difícil. vezes a gente não consegue entender a letra, que é bonita demais para os nossos olhos, né? E também, às vezes, não consegue enxergar porque talvez tenha dado algum desfoque aí na imagem e nós não entendemos. Mas para resumir, tem aí, professor? Vamos colocar Vamos a lá? resposta do Bruno, que foi, né? Ele se antecipou bem aos exercícios, não é? Muito bom, Bruno. Ele também foi elogiado pelos colegas, não é? Isso. Durante a nossa aula. Ele colocou que é o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um prazo curto ou longo, né? De tempo no meio ambiente. Ele puxou, na verdade, professor, ele puxou a resposta de um questionamento seguinte. Na verdade, meio ambiente, mas ele não está de um todo errado, ele é um conjunto de unidades, pode colocar na tela, ó, ecológicas que funcionam como um sistema natural. Isso é o meio ambiente, tá? E inclui toda a vegetação, os animais, micro-organismos, o solo, as rochas, tá? A atmosfera e os fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites. Depois a gente verifica com ele aí onde foi que ele pode ter errado, porque nós vamos para a questão 5, que é gerenciamento ambiental, e eu já vou dar a resposta porque o tempo está acabando, né? Ó. O gerenciamento ambiental, agora sim, ó, é um conjunto de práticas que visa coordenar o uso dos recursos naturais, proteger e preservar o meio ambiente, além de avaliar se o que está sendo executado pela companhia está em conformidade com o que foi estabelecido previamente na política ambiental. Essa é a resposta da questão número 5. Tem questão 6? Tem não? Coloca aqui na tela então, porque eu quero te dizer o seguinte: nossa teleaula está acabando, né? E nós ficamos muito felizes com as respostas, mesmo com os alunos que têm respondido aí, já mandaram as respostas antecipadas, não é isso, professor Marcos? E aí isso nos deixa muito felizes, porque nós sabemos que o empenho de vocês em aprender é muito grande. Tá? O esforço que muitos de vocês também fazem para chegar no local de trabalho, isso já é algo que nos deixa muito felizes e, é claro, alegres pelo fato de que vocês estão se esforçando, querendo aprender um conteúdo, querendo ser profissionais diferentes no mercado de trabalho. Lembre daquilo que nós falamos no início da aula. Dê o primeiro passo. Comece, não fique parado. Se você quer ter resultados diferentes, você também precisa ter práticas e atitudes diferentes que vão te levar ao resultado que você almeja. Então, nada mais a declarar. Eu gostaria de passar ao professor Marcos aí para dar um alô final para todo mundo. Professor, o que o senhor achou dessa aula para a gente encerrar? Professor Alberto, foi muito importante porque a gente começou a consolidar vários conhecimentos. Nós temos percebido que os alunos, os professores, não é, que estão nos polos, que estão lá nas escolas, não é? E também nós, professores que estamos aqui no estúdio, percebemos que todos os conteúdos que os alunos vêm estudando, que a gente vem aqui discutindo, eles vão, de certa forma, se encontrando. E isso pôde ser visto hoje, não é? Quando a gente tratou da questão do meio ambiente, não é? Da questão da CIPA, os próprios conteúdos da disciplina, não é? Nós vimos disciplina de filosofia, de sociologia, desenvolvendo trabalhos voltados para a temática da evolução, não é? Da sociedade, da evolução do ser humano, do pensamento.
E principalmente porque existe aquele trabalho, não é, professor? Um trabalho de integração que eles têm que fazer, não é? Com certeza. Que os alunos precisam fazer e isso fica tudo muito mais claro, não é? Para que eles possam desenvolver as ideias, não é? Nos mais diversos conteúdos que constam lá do projeto integrador, não é isso, professor? É isso mesmo, esse projeto é um projeto muito importante que traz resultados positivos porque engloba as várias disciplinas do conteúdo. Quero deixar meu agradecimento aqui, professor Marcos já deixou, ao nosso especial também, a nossa intérprete de Libras, a Tamires, o nosso abraço e, é claro, encerramos por hoje. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.